cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidá-los também a abrirem junto comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O Senhor tem me levado a esse texto ainda no dia de ontem, enquanto eu estava meditando na palavra, e o Senhor me conduziu até esse texto. Me recordei mais uma vez da Santa Ceia e da importância de meditar sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez e ainda continua fazendo por cada um de nós. Aquele que encontrou Isaías 53, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor Jesus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de vós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui mais uma vez nessa noite a Tua palavra. Senhor Deus, Tu sabes, ó Pai, o que esta noite representa para cada um de nós, essa noite de ceia. Tu conheces, ó Deus, o quanto nós precisamos nos religar ao Senhor, nos aproximar de Ti, buscar, Senhor, por uma intimidade diante da Tua presença. Alguns, ó Pai, durante a noite de ceia, Senhor, anseiam por um renovo. Alguns, ó Deus, durante a noite de ceia, querem, ó Pai, o perdão. Outros, ó Pai, na noite de ceia, clamam por um milagre. Senhor, todos nós que aqui entramos temos um propósito na Tua casa nessa noite. E a minha oração é que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para, Senhor, entrar com providência e resposta a cada um que aqui entrou,
sedento não por ouvir a voz do homem, mas por ouvir a voz do Senhor. Que nessa noite a tua presença faça a diferença nas nossas vidas, que toda distração caia por terra e que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor e para tudo aquilo que o Senhor fará em nosso meio, Senhor. Usa essa palavra, Pai. Usa, Senhor, a minha vida e faz o teu reino avançar mais uma vez. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Um texto bem conhecido, irmãos. Bem conhecido. Quantos de nós já não lemos? E um texto que, quando nós lemos a primeira vez, nós imaginamos que o profeta ali já tinha visto tudo que tinha acontecido. É algo que salta tanto aos nossos olhos que nós imaginamos que Isaías visualizou a crucificação em forma carnal. Ele dá uma riqueza de detalhes tão profunda aqui, irmãos, que nós conseguimos imaginar que Isaías estava presente no dia da crucificação. Mas eu queria lembrá-los que esse profeta apenas tinha uma visão espiritual daquilo que estava por acontecer. Este profeta apenas tinha uma visão espiritual daquilo que Deus ainda iria realizar. Mas a mensagem primeiro chegou para o profeta, e não só para Isaías, como tantos outros que profetizaram sobre Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, o Evangelho aponta para Jesus, os profetas apontam para Jesus, e com Isaías não foi diferente. Isaías apontava para Jesus, mostrava que viria sobre as nossas vidas alguém que teria o poder de nos salvar. Porque desde o começo, Deus ele anseia que o homem tenha um relacionamento com Ele. Eu queria dizer para você que Deus não tem interesse nenhum que eu e você passemos momentos com Ele. Não. Deus deseja relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer amizade. Como Ele mesmo declara na palavra: eu já não vou te chamar mais de servo, mas de amigo. Porque eu quero um relacionamento de intimidade, de proximidade. Mas nós vemos aqui Isaías trazendo uma palavra que com toda certeza chocou a geração que ele vivia. Isaías falando de alguém que nem mesmo nascido era. E falando de Jesus de uma forma tão presente que trazia impacto para aquele que ouvia. Mas esse impacto que muitas vezes traz quando nós ouvimos algo da parte de Deus, não tem poder de mudar as nossas vidas se assim nós não crermos, se assim nós não confiarmos. E Isaías começa esse capítulo com um verso bem intrigante, aonde ele começa a dizer: quem deu crédito? Quem acreditou naquilo que nós estamos pregando? Quem acreditou na nossa pregação? E muitas vezes aquele que está na obra, que está trabalhando para o Senhor, que tem a oportunidade de dizer algo de Deus, tem esse questionamento. Onde você olha para dentro de você, todas as mensagens que Deus já te usou para dar ou para instruir, e você começa a pensar no fundo do seu coração: quem está dando crédito a tudo isso? Quem está acreditando em tudo isso? Quem está praticando tudo isso? E no nosso coração há um sentimento que muitas vezes se questiona: será que está valendo a pena? E eu tenho certeza que todos aqueles que servem a Deus têm esse sentimento, porque muitas pessoas ouvem falar de um Jesus, mas não dão crédito a esse Deus, mas não acreditam na palavra que é ministrada. Então Isaías escreve: quem deu crédito à nossa pregação?
e nos colocando no lugar de profetas. Quem tem acreditado naquilo que nós temos ensinado e pregado? Quem tem confiado naquilo que Deus tem nos dado através da sua palavra? Porque, irmãos, se nós não acreditamos naquilo que é ensinado, nós não vivemos milagres. E eu queria que você repetisse uma frase para alguém próximo de você: só desfruta quem crê. Conseguiu pegar o mistério aí? Só desfruta quem crê. Quem que vai ser salvo? Quem crê. Não é qualquer um, é quem crê. Só desfruta quem crê. Jesus chegou e falou assim para o cego: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Na mesma hora Jesus curou, porque ele creu. A mulher do fluxo de sangue vem por debaixo ali da multidão, toca na orla do manto, e Jesus fala: de mim saiu virtude, porque ela creu. Então, o que faz o milagre acontecer, o que faz Deus operar na vida das pessoas, não é apenas o poder de Deus, mas é o sentimento da pessoa que crê, que confia. E Isaías estava dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, quem deu valor, quem creu, quem confiou, quem acreditou. Eu estou falando de um Salvador que virá, mas quem confiou nesse Salvador? Nós estamos numa noite de ceia. Quem acreditou que alguém se colocaria de forma a nos ligar de volta a Deus? Porque isso nos leva lá de volta para o Éden. Jardim do Éden, os irmãos conhecem, toda a viração do dia, Deus descia para se relacionar com o homem. É isso que a Bíblia diz. Deus procurava pelo homem. Olha que interessante, Deus queria se relacionar e até hoje quer. Mas depois que o pecado entra, o homem foi se esconder de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Depois que nós vivemos uma vida de pecado, depois que nós vivemos uma vida contrária àquilo que a palavra ensina, a nossa tendência é cada vez estar mais distante daquele que nos chama a ser santos, a sermos puros, a renunciar, a abrir mão, a deixar de lado. E então, naquele jardim, Deus procura o homem mesmo depois do pecado, porque eu queria dizer para você que Deus não muda, quem muda somos nós. Nós mudamos, nós se distanciamos, nós saímos, nós tentamos procurar culpados para justificar as nossas falhas. Esses somos nós. E Deus procurando o homem. E então, como ato de consequência pelo pecado, o homem é expulso do jardim. Os irmãos conhecem a história. O homem tem que sair, porque o jardim era um lugar de intimidade, um lugar santo. Um lugar onde Deus tinha para o homem desfrutar se estivesse debaixo da tua santa vontade. Mas o homem resolve no seu coração realizar o que é mal. E então ele é tirado do jardim. Mas é interessante que quando o homem sai desse jardim, Deus continua querendo se relacionar com esse homem. Deus continua querendo falar com esse homem, viver em intimidade com esse homem. E então, antes da criação do mundo, você imagina que Jesus não sabia que o homem ia pecar, irmãos? O homem ia pecar. A carne do homem é essa. Mas Deus tem um plano na vida minha e na tua vida antes da criação do mundo, dizendo: eu vou salvar aquele e aquela. Eu quero salvar ele, eu quero salvar ela. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E então Deus já escolhe Jesus desde o início para ser aquele que sofreria em nosso favor, para ser aquele que pagaria o preço para trazer de volta a ligação e intimidade que nós tínhamos com Deus e quebramos através do pecado. E Isaías vem falar deste homem, dizendo quem deu crédito à nossa pregação. Verso 2, ele fala que Jesus seria como um renovo, como uma raiz no meio da terra seca. Irmãos, quando nós vemos uma terra seca, a terra seca não tem poder de gerar vida. Entenda isso, a terra seca não gera vida.
Mas quando aparece um renovo, o renovo significa justamente vida nova. O gerar de algo que iria brotar, gerando vida. Então não importa o nosso estado de terra seca, Jesus viria como um renovo para as nossas vidas. Aleluia. Ele vem ser um renovo que gera vida no meio da terra seca que somos nós. Então não importa o quão duro esteja o seu coração, Jesus pode trazer renovo na tua vida. Jesus pode mudar a tua história, mas você precisa abrir o coração. Você precisa crer na pregação. Você precisa confiar que os profetas são a voz de Deus para falar com o povo. E Deus quer falar com você hoje. Quem deu crédito? E então Jesus vem ser o renovo que gera vida. Mas é interessante que esse renovo chega, mas não nos atrai. A Bíblia declara que não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ele estava dizendo de um Jesus que nem havia vindo, mas ele já sabia como seria a reação do homem quando o ouvisse. Quando o homem olha para Jesus, não tem nada que atraia. Quando o homem olha de forma natural para Jesus, nada chama a atenção. E muitas vezes é assim que nós estamos. Aquilo que vem de Deus não me atrai. Aquilo que vem da presença de Deus não me atrai, não traz na minha vida desejo. Nós costumamos dizer que vai passando os anos, nós ficamos saudosistas. Porque quando nós começamos a caminhada, as igrejas eram reconhecidas pelos irmãos de oração. As igrejas eram reconhecidas pelo poder de Deus manifesto nos cultos. As igrejas eram reconhecidas pelas vigílias de madrugada toda. As igrejas eram reconhecidas pelos evangelismos de rua. As igrejas eram reconhecidas pela marca que deixavam em uma sociedade. Isso era característica da igreja. Era algo de Deus que atraía, mas passou-se os anos. E então aquilo que é de Deus, aquilo que era para nós buscarmos, nós não achamos mais belo. Da mesma maneira que Jesus não tem algo que me atraia nisso. Me lembro de jovens começando a caminhada, orando a Deus por horas, dizendo: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, derrama sobre mim o teu poder. Eu quero curar, eu quero profetizar, eu quero ser usado nas tuas mãos. Mas isso não atrai. Vivemos dias difíceis, aonde o que atrai verdadeiramente as pessoas é viver o melhor desta terra. Eu podia passar, irmãos, 40 minutos aqui ministrando sobre as promessas de Deus e o que Ele tem a fazer na tua vida. Mas de nada adianta desfrutar de promessas aqui se você for para o inferno. Então nós temos que entender que a eternidade para nós deve ser o objetivo principal. Porque dias difíceis nós podemos passar aqui, mas nós estamos falando de um Jesus que veio para salvar o que se havia perdido. Nós havíamos estado perdidos, mas Ele resolveu nos salvar. Ele resolveu nos dar uma oportunidade, uma chance. E nós precisamos parar de manter os olhos naquilo que é carne e começarmos a olhar para o céu, para a eternidade. Não é tempo mais de desejar aquilo que os olhos querem, porque quando os olhos contemplam Jesus ou as coisas de Deus, os olhos não desejam. Os olhos desejam bons carros, boas casas, bons empregos, salários altos. Isso os olhos desejam, mas dons espirituais não atraem. E o que Deus tem para nós é: eu quero derramar e encher, mas nós só queremos o que nós queremos. Porque quando nós olhamos para as coisas de Jesus e para Jesus, não é atrativo. Não é atrativo para as pessoas que estão lá fora vir aqui e ouvir uma palavra dizendo que você tem que renunciar.
que você tem que mudar de vida, que você tem que largar o pecado. Não, as pessoas querem o sentimento de paz, dizendo: você pecou, mas Jesus te ama, Jesus te perdoa, vem aqui, senta aqui do meu lado, você está pecando ainda, amém, Deus te perdoa, e assim vai indo. É isso que as pessoas querem, e Deus vai te dar, e Deus vai entregar uma chave na tua mão, e Deus vai te dar vitória. É isso que as pessoas querem, mas essa geração está caminhando a passos largos para o inferno, irmãos. É passo largo mesmo, é grande. Está quase uma corrida para o inferno. Porque um evangelho sem renúncia não é evangelho. Um evangelho sem cruz não é evangelho. A Bíblia declara: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas as pessoas não querem mais a cruz. A cruz não atrai, a cruz não é interessante. O que é interessante é aquilo que a cruz dá. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque aquilo que a cruz já deu é mais importante do que ela pode dar. Ela já deu uma oportunidade de salvação. Ela já abriu a porta para aquele que é gentil. Não importa se você é judeu, não importa qual é a tua linhagem. A porta de adoção dada por Jesus alcançou a mim, alcançou a você. E hoje nós podemos bater no peito e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso só é possível porque nós entendemos e aceitamos esse trabalhar. Mas não é natural, as pessoas não querem. As pessoas não desejam, como o próprio Isaías profetizou. Então, no verso 3, a Bíblia fala de um homem perfeito, irmãos. O próprio Jesus. Um homem perfeito, que se tornou indigno por amor. Um homem perfeito que se tornou indigno por um ato de amor. E isso me leva a pensar: o que nós podemos fazer e ir, até onde nós conseguimos chegar em um ato de amor? Até quando a sua oração vai durar? Até quando a tua consagração vai durar? Até quando a tua renúncia vai durar por um ato de amor? Até quando essa caminhada tua vai durar por um ato de amor? Até quando? Porque Jesus se tornou maldito. Jesus era o homem sem pecado. Mesmo assim, era desprezado, era o mais indigno diante de todos os homens, como diz o texto. Mas olha o que o homem fez. Os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas mesmo assim, ele nos amou. Irmão, se você compreender isso daqui, Ele te amou, irmão, mesmo sendo desprezado. Ele ama aquela pessoa que você clama tanto para que venha para a presença de Deus, e ele está desprezando Jesus. Eu não quero Jesus. Jesus ainda ama ele, Jesus ainda ama ela. Jesus ainda consegue demonstrar amor por alguém que está dando as costas para ele, mas Jesus continua amando, porque, como eu disse no começo, nós mudamos, ele não muda. Aleluia! As portas da graça estão abertas para aquele que deseja, mas ele, um homem perfeito, se torna alguém que é indigno, simplesmente por amor, recebe uma carga que não é dele por amor. Será que nós estamos dispostos a carregar as cargas um dos outros por amor? Será que você consegue carregar a carga de um? Que seja de um, por amor. Porque a Bíblia está dizendo de um Jesus que carregou a carga de todos, por um ato de amor. E nós muitas vezes não conseguimos carregar um. Como carregar um? Irmão, pega um irmão que está fraco na fé, carrega ele na oração. Irmão, pega uma pessoa que está passando dificuldade no relacionamento, no casamento, dá um conselho bom, carrega ela também no conselho. Seja instrumento de Deus na vida de pessoas, isso é carregar alguém. Porque Jesus foi um instrumento em todas as nossas vidas. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há libertação, não há cura. É Ele quem opera. A Bíblia declara isso. É Ele quem faz.
tanto querer quanto efetuar a vontade dele, é ele que realiza. Então nós precisamos aprender um pouco sobre isso, que nós temos que, assim como Jesus, aprender a termos atos de amor, ainda que as pessoas não nos reconheçam. Porque Jesus oferecia amor, recebia desprezo. Talvez você está puxando aí na sua memória e está dizendo, quantas vezes eu não ofereci amor e fui desprezado? Quantas vezes eu não ofereci algo e recebi desprezo? Eu entreguei e não recebi nada de volta. Quando você se sentir injustiçado, lembra de Jesus. Quando você sentir que você fez muito e as pessoas não fizeram nada, lembre de Jesus. Tudo que Ele fez por mim e por você, sem cobrar nada, sem receber nada, mas mesmo assim se tornou alguém que era indigno. Um homem perfeito, sem mácula, sem mancha, se torna indigno por um ato de amor. Então, nós temos que ser os seus imitadores. Nós temos que nos entregar, ainda que você não consiga fazer por todos. Faça por um, faça por dois, faça por aqueles que Deus te permite fazer, mas não se mantenha da mesma maneira, não se mantenha egoísta, não se mantenha pensando apenas em si, porque Jesus nos deu o exemplo. Desde quando lavou os pés dos discípulos, Ele quis nos mostrar que as pessoas olham as palavras, aprendem com as palavras, mas mais do que as palavras são os exemplos que nós realizamos. Jesus, num ato de humildade, lava os pés dos discípulos para mostrar, eu não vim apenas mandar, eu vim fazer. E é por isso que Jesus atrai. Depois que nós o conhecemos, ele se torna atrativo, mas até então era um homem indigno. Verso 4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É aquela coisa, ele está sofrendo tudo isso porque alguém pecou. Às vezes você está passando por alguma situação, as pessoas falam assim, ó, está passando por isso porque está em pecado. Quantas vezes já ouvi isso? Está passando por aquilo porque está em pecado. Nem sempre. Às vezes as lutas que você está enfrentando é um ato de amor por alguém que deveria viver e não vive porque você está carregando. Então, irmão, nós temos que abrir o coração para isso. Jesus é o nosso exemplo. Ele teve a capacidade de carregar um peso que não era dele. Será que nós temos essa capacidade? De falar assim, ó, eu vou levar uma carga que não é minha para que aquela pessoa seja salva. Precisamos começar a fazer isso. Somente através desse ato de Jesus que nós tivemos novamente a chance de termos a misericórdia de Deus. Se Jesus não se entrega, se Jesus não recebe a nossa carga, onde estaríamos nós hoje? Eu confesso aos irmãos que eu penso muito nisso. Se Jesus não tivesse um dia pagado o preço por mim e por você, onde você estaria hoje? Talvez você se sinta uma boa pessoa, não mesmo antes de ir para a igreja eu era uma pessoa boa. Ouço muito isso. Mas a salvação não é para aqueles que são bons. A salvação é para quem é justo. Para quem é obediente à palavra. Às vezes você é bom. Mas o fato de você ser bom não diz que você não peca, ou que você não falha, ou que você não erra. Então não basta ser bom, você tem que ser justo. Você tem que ser obediente. E quando você é bom, mas não é justo, você também, assim como eu, precisa de um Salvador. Quando você realiza coisas boas, ajuda pessoas, faz aquilo que aos seus olhos é digno de salvação, você se torna pecador também, porque nenhum de nós somos dignos. Então, quando você entende isso, você ergue as mãos para o céu e diz assim, ó, eu preciso de alguém que está lá em cima. Eu não consigo sozinho. Nós não erguemos as mãos para o céu para ficar bonito na imagem. Nós erguemos as mãos para o céu como alguém que tenta tocar e alcançar um Salvador que está lá no alto. É um declarar de você para Deus dizendo, eu preciso de ti.
Eu quero te tocar, eu quero te alcançar. É para isso que nós estendemos a mão para o céu, mas a Bíblia declara aqui que um homem foi ferido pelas nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não é apenas dor física, está falando aqui de pecado. A dor que está falando de pecado. Nós não conseguimos pagar os nossos pecados. O tempo onde nós fazíamos ali um sacrifício e recebíamos o perdão passou, então veio Jesus. Imagina se hoje nós vivêssemos nesse tempo. Conforme o teu pecado, assim como era o tempo de Jó, você tem que sacrificar ao Senhor para que Deus perdoe. E aí passa mais um tempo, você peca de novo, então você sacrifica ao Senhor para que Deus perdoe. E aí o tempo vai passando e você não sabe quem pecou, então você começa a sacrificar pelos filhos. Você sacrifica pela sua família. Você começa a oferecer algo a Deus para que eles sejam perdoados. E depois de tantos e tantos sacrifícios, Deus fala assim, é chegado o tempo de acabar com isso, só precisa de um. Mas esse um tem que ser perfeito. Esse um não pode ter mancha, esse um não pode ter mácula. Esse um tem que vir e fazer o papel que vai mudar toda a humanidade. O papel que eu já tinha pensado desde a fundação do mundo. Que vai pegar aquele homem que um dia saiu do jardim e vai tentar trazê-lo de volta. Esse era o ato que Deus queria fazer através de Jesus, então Ele manda Jesus. E fala, agora não precisa mais de cordeiro. Agora não precisa mais de jumento, não precisa de mais nada. Agora apenas Jesus é o sacrifício perfeito. Apenas aquele que tomou sobre si os nossos pecados. Apenas esse. Apenas um era necessário para trazer perdão sobre cada um de nós. Hoje você não precisa que o sangue seja aspergido em você, que as suas vestes brancas se tornem cheias de sangue, simbolizando o perdão. Hoje você precisa apenas aceitar a graça. Hoje você precisa apenas abrir o coração. Hoje você precisa apenas desfrutar de um Deus que antes não te atraía. Mas a partir do momento que você mantém uma intimidade com Ele, você passa a ser atraído por esse amor, por essa graça, por esse perdão que todos os dias está se renovando na minha vida e na tua. E nós vamos para o verso de número 5 que fala que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, imagina você pagar um preço por algo que você não fez. Imagina para você ser torturado por algo que você não fez. Imagina para você o que é carregar nas costas um peso que não é teu, um sofrimento que você não merecia, algo que não era para você viver, mas mesmo assim você aceita essa condição por amor. Quando as pessoas dizem Deus é amor, você consegue ver todo esse sofrimento como um ato de amor. Foi um ato de amor, irmãos. Ele foi ferido e moído pelos meus pecados. Ele não merecia a cruz. Ele não merecia o sacrifício. Ele não merecia a exposição. Ele não merecia aquela coroa de espinhos. Ele não merecia. Era para mim. Era para você. Era eu que tinha que carregar. Começa a puxar na sua memória todos os passos errados que você já deu. E todas essas coisas erradas que eu e você fizemos mereciam algo para que a justiça de Deus fosse aplicada. Deus não pode simplesmente olhar para mim e para você e falar assim, não, tá bom, vou esquecer. Não, porque Ele ensinou o que era reto e justo, mas nós falhamos. Ele ensinou o que era para fazer, mas nós fazemos o contrário. E como pode Deus se dizer justo, se Ele pega um pecador como eu e você e diz assim, não, está perdoado, pode ir.
pode ir para o céu, está perdoado. Como pode um Deus justo perdoar alguém simplesmente falando, não, está perdoado, eu decidi perdoar você. E pegar um outro que também pecou e jogar no inferno, como pode? Aonde está a justiça de Deus nisso? E então ele manda Jesus. Porque através de Jesus, aquele peso que era meu e teu, aquela justiça que Deus deveria aplicar na minha vida e na tua, Jesus pega toda aquela ira que nós até citamos na última mensagem aqui. Deus resolve despejar aquela ira não sobre nós, mas sobre Jesus. Apenas um. Deus olha para Jesus e resolve despejar a ira não de um homem, mas de todos os homens sobre Jesus. E naquele momento não tinha essa de, não, ele nem sentiu dor. Ele era o Jesus homem. Ele sentiu dor. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. E quando ele está para ir para este caminho, o próprio Jesus homem olha para o Pai e fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a dor era grande, irmãos. Não era um sofrimentozinho, não, uma dorzinha de cabeça que impede muita gente de ir para o culto, não. Era dor mesmo. Era uma cruz sobre as costas, maior do que o corpo dele. Se você buscar na história, aquela cruz que era para Jesus, não foi feita para o corpo de Jesus. Ela foi feita para o corpo de outro homem, os irmãos conhecem, que estava com ele diante do juízo, aonde o povo gritou, soltem Barrabás. A cruz não era de Jesus, Jesus era alguém que não tinha cometido pecado nenhum. Mas mesmo assim, o povo escolheu, porque o homem é falho, o homem é pecador. O homem é alguém que tem toda a inclinação para o mal, mas mesmo assim Jesus, em um ato de amor, resolve aceitar esse despejar da ira de Deus, mas o momento é tão delicado que ele olha para o próprio Deus e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia pelo que ele teria que passar. E nós, basta qualquer probleminha, já eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não faço mais. É momento de olharmos mais para Jesus. Ele foi ferido e moído pelos meus pecados. A cruz era minha e tua, mas Deus despeja sobre Jesus, irmãos. Deus entrega sobre Jesus e Jesus resolve aceitar isso em um ato de amor. Porque a nossa vida, no verso 6, vai dizer de forma resumida, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Está falando de Jesus. Não é sobre as ovelhas desgarradas, que somos nós. É Jesus. Jesus não derrama da ira sobre o meu pecado na minha vida. Ele derrama em Jesus. Então eu aprendo que quando Deus derrama em Jesus, Deus se torna novamente justo. Porque Ele não pode simplesmente me perdoar e falar, não, entra no céu, está tudo certo. Não. Jesus precisa que alguém pague o preço. Fala para alguém perto de você. Alguém precisa pagar o preço. Não é de graça. O reino do céu é tomado por esforço. Assim diz a Bíblia. Então, quem vai pagar o preço pela minha vida? É algum irmão que está aqui? Não. É o pastor porque ele é cheio de Deus? Não. Quem pagou o preço foi Jesus. É Ele que pagou o preço. E então, Deus vem, despeja da ira sobre Jesus e tudo aquilo que Jesus enfrenta na crucificação é para pagar esse preço pelo meu e pelo teu pecado. É para dizer assim, ó, sabe fulano? Põe na minha conta. É por isso que Jesus é chamado sobre o único mediador entre nós e Deus. Porque quando o diabo chega para te acusar,
Igual ele fez lá com Jó. Observasse lá o teu servo Jó. E aí está lá Jó, vivendo reto, fazendo a vontade de Deus. E o diabo quer acusar, né? Ele está assim porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor abençoa ele, o Senhor realiza na vida dele. Então ele está assim. Você acha que na minha vida e na tua é diferente? Você acha que o inimigo não fica a todo momento acusando, lançando dardo, seta? Tem também, irmão. Mas quando o inimigo vem te acusar de qualquer pecado, chega diante de Jesus e ele fala assim, não, esse pecado aí já está na minha conta. Aleluia. Esse pecado, esse preço aí que você está falando, eu já paguei. Você não tem autoridade de falar dele, de falar dela, porque esse preço eu já paguei. Jesus diz desse jeito. Então o inimigo não pode acusar mais a minha vida e a tua. Mas tem um detalhe interessante aqui. Será que é todo mundo? Será que é todo mundo que tem esse mesmo direito que eu e você temos de dizer assim, ó, Jesus já pagou o preço por mim? Não é todo mundo, irmãos. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Ele pagou o preço por nós. Nós merecíamos a cruz, o sofrimento, as dores. E o verso 7 diz, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ou seja, Jesus sofreu de forma calada. Fala para alguém perto de você assim, ó. Muitas vezes, o sofrimento vai ser em silêncio, mas Deus não parou de operar. É em silêncio. Tem dias na minha vida e na tua que parece que Deus não falou nada, Deus não fez nada, Deus não realizou nada, mas Ele nunca para de operar, Ele sempre está trabalhando, Ele sempre está agindo. Ele foi pagar o preço pela minha vida e pela tua, quietinho. Tem muita gente que faz isso aqui para Jesus, já fica se gabando, né, no bairro, na cidade. O dia que eu fui no culto, que eu fiz um apelo, veio 30, veio 20. Jesus foi pagar o pecado de uma humanidade inteira, quietinho. Caminhou quietinho. Algo que eu guardo no meu coração, aquele que é, não precisa falar que é Deus quem faz. Jesus foi carregando ali, quietinho, o peso de toda a humanidade, pagando o pecado de todos. Foi oprimido, mas não abriu a boca, sofreu de forma silenciosa. Às vezes você está aqui na igreja, mas está sofrendo, só você e Deus sabe. Mas você não parou de marchar, não parou de caminhar, não parou de realizar aquilo que Deus colocou na tua vida. E Deus valoriza isso. Jesus fala algo que eu já citei. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Tem gente que diz assim, não, eu vou parar, pronto, chega. Não é a vontade de Deus, é a minha. A partir do momento que eu começo a viver a minha vontade, Jesus se afasta. Temos que aprender a viver a vontade de Deus. Ele sofreu calado, sofreu quieto. Mas até mesmo quando ele estava para morrer, irmãos, ele ofereceu perdão. No versículo de número 9, vai falar sobre isso. Puseram a sua sepultura com riscos, a sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Ele não falou nada contrário, nada que desabonasse. Jesus sofreu calado. Mas mesmo na morte de Jesus, ele continuou oferecendo perdão. Quando se lembra de Jesus na cruz, depois de tudo que aconteceu, ele olha para o Pai e fala, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, esse sofrimento silencioso de Jesus levou até a cruz, levou a pagar o preço pela minha vida e pela tua. Mas mesmo assim, mesmo com toda repulsa do homem, ele continuou oferecendo perdão. Então Deus se agrada, irmão, de ter exercido justiça sobre Jesus. Verso 10 vai falar sobre isso. Através da justiça de Deus,
Ele permite que o homem se reconcilie. Diz, ao Senhor agradou moê-lo. Como pode Deus se agradar em moer a Jesus? Porque através do sacrifício de um homem, todos os outros seriam salvos. Aleluia. A Bíblia diz que da mesma forma que o pecado entrou através de um homem ou mulher, como os irmãos queiram, através de um homem o pecado entrou. Então vem Jesus e diz, através de um homem o pecado também foi extinguido, porque há perdão. Aleluia. Deus tem o poder de nos reconciliar, irmãos. Então Deus exerce a justiça em Jesus e a partir desse momento a alma de Jesus faz expiação pelo pecado. Nós temos o direito de sermos perdoados através de Jesus e seu sacrifício. Continuação do verso diz, verá a sua prosperidade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então valeu a pena. Deus se agradou porque diz, valeu a pena. Eu consegui religar novamente o homem, eu consegui trazer eles para perto. Como no começo, como enquanto vivíamos no jardim, eu trouxe o homem mais uma vez para perto de mim. Mas no verso 11, esse texto diz algo, irmãos, que é muito impactante. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É como se Deus estivesse dizendo aqui, quando Jesus olhar para tudo aquilo que ele realizou para o homem, ele vai ficar satisfeito. Ele vai se alegrar porque valeu a pena ter pago o preço por ele. Valeu a pena ter pago o preço por ela. Mas em contrapartida nós olhamos o mundo como ele está hoje. Nós olhamos a nação como ela está hoje. E fazemos alguns questionamentos. Olha como está a nossa sociedade hoje. O grau de perversão que há na nossa sociedade hoje. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre os anjos que foram visitar a Ló e a sodomia e tudo aquilo que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, representava. Irmão, se nós analisarmos a sociedade hoje, não tem nada diferente não. Em qualquer lugar que você chega, você vai se deparar com tudo aquilo que nós lemos na Bíblia que Deus condena. Você vai adentrar certos lugares e você vai encarar situações que você, como servo de Deus, não desejaria encarar. Você vai viver coisas que você, como servo de Deus, não desejaria viver. Você vai levar os seus filhos para a escola e eles vão ser doutrinados e ensinados naquilo que você não gostaria que eles ouvissem e aprendessem. Então nós vemos o verso dizendo que Jesus vai ver o trabalho da sua alma e ele vai ficar satisfeito. E eu começo a me questionar, será que quando ele olha para os homens e a corrupção geral, ele realmente se torna satisfeito vendo aquilo que o homem se tornou como um todo? É algo que machuca, irmãos. Fico pensando, será que Jesus vai ficar satisfeito mesmo? Será que ele vai olhar e se satisfazer? E aí eu comecei a refletir de forma um pouco mais profunda. Olha para as pessoas próximas de você e começa a refletir, será que Jesus está ficando satisfeito com o trabalho daquela pessoa? Será que Jesus está se alegrando da vida daquela pessoa? E algo mais profundo ainda, olha para dentro de você e diz, será que Deus está satisfeito comigo? Com aquilo que eu tenho feito, da forma que eu tenho feito, que aquilo que eu tenho vivido para com Ele, será que Jesus está satisfeito comigo? Será que esse versículo se cumpre na minha vida? Ele vai ver eu trabalhar de ter carregado os meus pecados, de ser o meu justificador. Mas será que quando Ele olha para mim, Ele aprova aquilo que eu estou fazendo? Ele se satisfaz vendo um trabalho que deu certo? Ou não? Nós temos que meditar sobre isso, irmãos.
todo o sofrimento, será que valeu a pena? Vivemos dias onde o que está escasso, principalmente nas igrejas, é uma coisa chamada arrependimento. Está escasso. Sabe por quê? Porque nós viemos e nós ouvimos uma mensagem e nós somos tocados de forma emocional por aquilo. E então nós tomamos algumas decisões. Mas o tempo passa e nós vemos que as decisões foram tomadas no calor do momento. Não houve arrependimento, houve remorso. Então nós vivemos dias de remorso. Fala para alguém perto de você assim, ó, remorso não é arrependimento. Deus não quer remorso, irmão. Deus quer arrependimento. Quando Jesus olha para aquela mulher adúltera, ele fala, vai, não peques mais. Remorso é quando hoje eu choro por um pecado, mas amanhã eu volto a cometer. Eu tive um remorso momentâneo, aquilo me pesou, acontece muito com o jovem na ceia, eu estava até citando isso na outra mensagem. Hoje eu não posso pecar porque é ceia, tem muito isso. Hoje eu não posso fazer alguma coisa errada porque é ceia. Então ele tem um remorso ali durante aquele dia da ceia, mas amanhã passou a ceia, eu já posso fazer o que eu quiser. Já posso pecar, já posso errar, né? Porque o peso parece que só está sobre o dia da ceia, mas não. O relacionamento com Jesus é diariamente, é todo dia, é toda oportunidade, é todo momento. Mas não, as pessoas têm um remorso, mas não se arrependem. E é por isso que você vê Deus usando poucas pessoas de forma sobrenatural. Porque aqueles que se arrependem são poucos. Aqueles que andam em acordo com a vontade de Deus são poucos. Lugares onde tem sido pregada a verdadeira mensagem do Evangelho são poucos. A maioria se tornaram clubes. Reúnem pessoas, falam de bênçãos e vão para algum lugar comer. É isso. Falam como alguém que já rodou um pouco. Então vivemos dias de remorso. Mas mesmo assim, e por isso, que eu digo que não é para todos. Esse ato de Jesus pode ter sido por todos, mas nem todos querem. E mais uma vez nós voltamos no começo do texto. Quem deu crédito à nossa pregação? Só vai viver, só vai desfrutar quem crê. Não tem perdão sobre quem não crê. Perdão é sobre quem crê. Ah, mas como pode Deus jogar eu no inferno e salvar você, sendo que você já fez isso? A diferença está que eu me arrependi. A diferença está que eu estou lá vivendo um relacionamento com Ele. E Ele pode me justificar. A diferença está aí, irmão. É você aceitar a graça e falar, não, a partir de hoje eu vou caminhar de acordo com a vontade de Deus. O inimigo pode tentar me acusar, me afrontar, me apontar, mas eu vou dizer assim, ó, vai lá e pergunta para Jesus quem sou eu, Ele sabe. Vai lá até Jesus e pergunta das minhas renúncias, pergunta das nossas conversas, do nosso relacionamento, Ele sabe. E é por isso que aquele peso do meu pecado também ficou na conta dele. Porque eu recebi, e a partir do momento em que eu recebi isso, eu mudei a minha vida. É o que está faltando para muitos, se arrepender. Cada um de nós sabe o que nós renunciamos, irmãos. Eu tenho certeza que se eu chamar qualquer um aqui para testemunhar, vai ter muita renúncia, vai ter muita coisa deixada para trás. Mas tem uma coisa que você garante com isso, que é um lugar na eternidade. Aleluia. Tem uma coisa que você garante com isso, que não vai durar seus 100, 115 anos, quantos anos Deus te dá. Vai durar eternamente. E isso vale mais do que tudo aquilo que a terra pode dar. No verso 12 vai dizer uma coisa interessante, irmãos. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Nós já falamos de guerra aqui. Jesus estava numa guerra, mas não natural, espiritual. E então, o grande plano de Jesus era salvar aquele que se havia perdido.
E então ele toma sobre si todo o peso, sofre o peso e volta com a chave do inferno, porque nem mesmo o inferno pode se levantar contra ele. E traz perdão sobre nós. Mas toda guerra, no Antigo Testamento, traz também o despojo. O que é o despojo? As bênçãos que você poderia carregar. Aquilo que estava no território do inimigo, que era bênção, você pode pegar para você e se torna bênção para a tua vida. E aqui a Bíblia vai dizer, lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, ou seja, a vitória de Jesus trouxe bênção sobre nós, e ele vai repartir com cada um de nós. Ele vai entregar a parte dessas bênçãos para cada um de nós. Mas continua dizendo que foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Por quê? Porque alguns não aceitam. Nós temos a opção, aceitar ou não, depende de nós, depende do que nós queremos, do que nós ansiamos. Então a pergunta que fica é, como nós temos vivido? Aceitando ou não essa oferta? Será que nós estamos aceitando essa oferta de Deus, dizer assim, a salvação pode chegar na tua casa, você precisa crer, você precisa confiar. Você está aceitando ou está negando essa oferta de salvação? Como eu sei se eu estou aceitando ou negando? É simples. Aquele que é salvo gera mais pessoas salvas. Mateus 3, verso 8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é de remorso, é de arrependimento. Então, quando eu ando em acordo com a vontade de Deus, eu produzo esses frutos. As pessoas vão olhar para mim, vão ver a minha renúncia, vão ver a minha mudança e vão falar assim, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Deus. Às vezes, irmãos, muitos pensam assim, você só produz fruto quando ele vai para a mesma igreja que você congrega. Não é verdade. Nós estamos falando do reino de Deus. Às vezes a pessoa conhece você, mas ela mora, sei lá na Nova Prudente. Você acha que ela vai vir congregar aqui? Então ganhe almas para o reino. Ganhe vidas para o reino. Procure igreja bíblica. É dessa maneira que nós fazemos. Nós não queremos números aqui, nós queremos almas, frutos. Esse é o nosso intuito. Números. Se eu quisesse números, isso aqui estava cheio, pode ter certeza disso. Porque o homem tem táticas para encher a igreja, mas não leva para o céu, só enche na terra. E nós queremos rever as nossas ovelhas no céu. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós queremos as ovelhas que nós cultuamos aqui, prestamos culto a Deus aqui, nós queremos vê-las no céu. Essa é a nossa intenção. Portanto, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu preciso disso, você precisa disso. E lembrando de tudo isso, eu queria fazer menção de um texto que já nós vamos citar durante o momento da ceia. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é julgar um irmão ou a irmã, não, é a si mesmo. Só eu e você sabemos quem nós somos em Deus, como nós estamos nele, quais são as nossas vontades e anseios. Só nós mesmos sabemos as nossas escolhas, as nossas renúncias. Mas lembre-se, a Bíblia diz que Jesus vai olhar para o fruto do trabalho dele e vai ficar satisfeito. E o anseio do fundo do meu coração é que quando ele olhe para mim, ele sinta prazer na minha vida. O anseio do fundo do meu coração é que quando ele olhe para a igreja, ele contemple homens e mulheres que o servem verdadeiramente. Que ele ache em nós pessoas do qual ele tenha prazer. E que nós possamos juntos continuar o bom trabalho que temos feito, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Se coloca de pé no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração antes de nós passarmos para o momento da ceia. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece cada coração aqui presente.
O Senhor sabe, ó Deus, de cada situação, cada circunstância. E nessa noite nós falamos, ó Pai, do teu sacrifício. Do quanto, Senhor, para a maioria das pessoas o Senhor não é atrativo. Porque contemplando de forma natural nós não o conhecemos em profundidade. Mas, Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos nos autoanalisar. Uma noite de ceia, Senhor, possamos, ó Pai, pensar sobre aquilo que temos vivido, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos anseios, sobre os nossos propósitos. Ó Deus, que o Senhor encontre em cada um de nós, homens e mulheres arrependidos, que ao contemplar cada uma das nossas vidas, o Senhor possa dizer que valeu a pena, Senhor, todo o trabalho por cada um de nós. Senhor, que sobre aquele que se sente condenado, que ele possa entender que as portas da graça ainda estão abertas. E todos nós temos direito ao perdão, Senhor, a partir do momento que nos arrependemos, renunciamos às nossas falhas e nos rendemos a Ti, Senhor, em um ato de sujeição à Sua vontade. Portanto, que nessa noite, ó Pai, e através dessa palavra, os Teus filhos sejam fortalecidos e possam buscar a cada dia mais aquilo que é eterno, aquilo que não é corruptível, aquilo que agrada o Teu coração e que nos garante pela fé um lugar na glória, Senhor. Portanto, abençoa a Tua igreja mais uma vez, ó Pai, e nos dê direção para que sempre trilhemos os caminhos do Senhor e não os nossos. Façamos a vontade do Senhor e não a nossa, Senhor. E acima de tudo, glorifica o Teu nome, ó Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.